Sejam bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 27 de outubro e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Mórmon, capítulo 6, o versículo 21, tá bom? O que está acontecendo aqui é que os nefitas eles se reuniram num lugar chamado Cumora e convidou ali os lamanitas a virem lutar contra eles, né, batalhar. E os lamanitas vieram e mataram ali os nefitas e seus exércitos, né? Cada capitão-chefe ali que estava entre os nefitas, eles comandavam 10 mil homens, né? E havia 23 capitões-chefes ali, então cada um deles caiu com seus 10 mil, então eram aproximadamente aí 230 mil, né, pessoas que morreram ali do exército dos nefitas. De fato, na realidade, foi a extinção dos nefitas, porque poucos que fugiram, né, outros também que sobreviveram se passaram para o lado dos lamanitas. Então esse foi o fim, a extinção ali dos nefitas. Quando os lamanitas estavam se retirando, que acabou a batalha ali, se levantou algumas pessoas entre os mortos ali, né, que o exército dos lamanitas passaram por cima deles ali e não colocaram fim à vida deles, acabaram não percebendo que eles estavam vivos. E entre esses estava ali Mormon e o seu filho Moroni também, né? Então ele pega e faz um comentário, né, a respeito de quando ele vê todos aqueles corpos, né, que haviam morrido, né, e que não adiantava ele lamentar a morte deles porque isso não traria eles de volta. Mas ele lamentava que eles haviam morrido em pecado, né? E olha só o versículo que ele diz aqui, o versículo 21. E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá de imortalidade. E esse corpo, que agora se decompõe em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. E então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para serdes julgados de acordo com vossas obras. E se elas tiverem sido justas, sereis abençoado com vossos pais, que partiram antes de vós, né? E aí logo depois ele vai continuando o versículo aqui, falando que se eles tivessem se arrependido, isso não teria acontecido, né? Então ele sabe que a condição do povo perante o Senhor ali, porque eles não queriam dar ouvido à pregação, não ouviram os mandamentos de Deus. Então ele estava lamentando essa parte. Então o tema que eu quero compartilhar hoje é justamente esse tema que às vezes torna-se um pouco delicado, né? Que é sobre a morte. Inclusive eu escolhi esse tema porque nenhum dos grupos que eu participo de estudo do livro de Mórmon, uma irmã ela lançou uma pergunta e tivemos um debate ali, muitas pessoas respondendo e foi bem interessante o estudo. Eu vou ler a pergunta dela aqui, foi a irmã Marlene no grupo. Ela disse assim: Bom dia, irmãos. Tenho uma dúvida a respeito da morte. Gostaria de saber se as pessoas que morrem é porque chegou a hora ou principalmente aquelas que morrem por causa de acidentes ou por causa de imprudência, né, de outras pessoas. E nisso teve um início a um debate, né, e muitas pessoas começaram a compartilhar escrituras, a falar a respeito da morte. Muitas pessoas interpretam mal a morte. Por exemplo, né, quando morre uma pessoa justa, normalmente nós falamos, né, nossa, tem tanta gente ruim no mundo, né, vai morrer logo um justo aqui. Mas na concepção do Senhor, é muito melhor que morra um justo, porque ele vai receber para si infelicidade, essa pessoa vai estar salva, do que morrer uma pessoa que ainda não se arrependeu, que está em iniquidade. Porque esse é o tempo que nós temos, né, para se preparar para voltar à presença de Deus. Então, quando morre um iníquo, uma pessoa má, realmente o Senhor ele planteia essa morte, porque a pessoa não se arrependeu e esse era o tempo que ela tinha para se arrepender. Mas respondendo a pergunta da irmã aqui, o irmão Adriano também que está no grupo, ele compartilhou Doutrina e Convênio 42, versículo 48. Bom, lá em Doutrina e Convênio diz assim, ele está falando a respeito das bênçãos, né, de abençoar as pessoas para serem curadas, e diz assim, ó: E também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer, será curado, né? Então, aqui nesse versículo é claro, dizendo que existe uma designação
da morte da pessoa, ou seja, a pessoa tem um tempo de vida aqui nessa terra. Bom, existe uma designação. Deus ele está no controle de todas as coisas. E ele falou aqui, se a pessoa não tiver designada para morrer, ela vai ser abençoada e vai ser curada, né, daquela enfermidade que ela teve. Então existe sim uma designação. Uma outra escritura que eu separei aqui, não deu tempo de eu fazer o debate lá no grupo, só deu tempo de eu ler rapidamente, estava bem corrido para mim o dia hoje. Mas eu separei uma escritura também, que está aqui em Doutrina e Convênio, seção 122, o versículo 8 e o versículo 9. É quando Jesus Cristo ele dá uma revelação ali, né, a Joseph Smith, que ele estava na cadeia de Liberty. Né, ele estava lá numa situação muito ruim, né, ele estava preso há vários tempos ali, os membros da igreja sofrendo, sendo perseguidos, mortos, e ele não podia fazer nada e ele estava ali preso injustamente. Né? Então ele começa a reclamar ao Senhor, falar da situação que ele estava vivendo, dos membros, né, com aquela perseguição. E aí o Senhor responde para ele aqui no versículo 8 e 9. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Então, depois de ele ter reclamado todas essas coisas, né, o Senhor falou, o Filho do Homem desceu abaixo de todas as coisas. Cristo, ele passou por todas as coisas. E nós somos pessoas pecadoras, né? E Cristo, ele era justo. Né? Então, se Cristo, que era justo, ele passou por todas essas coisas, sofreu mais do que qualquer outra pessoa, né? Então, às vezes a gente acha injusto, né, o que a gente passa aqui e acaba reclamando. Mas olha só a revelação que ele continua dando no versículo 9. Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados, e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos, e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus está contigo para todo o sempre. Então essa escritura aqui ela é bem clara. Né? Ela fala a respeito que os inimigos eles não podem ultrapassar os limites colocados pelo Senhor. Ou seja, eles não colocariam fim à vida de Joseph Smith antes de chegar o tempo determinado ali. Ele falou que os seus anos não serão diminuídos por conta disso. Né? Então, quando chegou a hora realmente que ele morreu como martírio, né, pelo Evangelho de Jesus Cristo, aí sim ele foi morto, porque chegou a designação da morte dele. Mas antes disso, os inimigos não tiveram poder. Agora uma pergunta, né, lendo esses dois versículos aqui do Doutrina e Convênio, né, se uma pessoa está designada para morrer, será que dá para o Senhor convencer o Senhor do contrário? Mudar a vontade do Senhor? Bom, talvez essa escritura traga um pouco de polêmica aqui, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, 2 Reis, capítulo 20, tá bom? E aqui o que está acontecendo eu vou ler os versículos aqui, a partir do versículo 1, depois eu explico. Diz assim, ó. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, então Ezequias, que era capitão do chefe do exército do Senhor, ele tinha feito muitas coisas boas ao Senhor. Né? Ele tinha quebrado os altares de Baal, né? Quebrado os ídolos. Então ele voltou o coração do povo para o Senhor. Né? Tudo que o Senhor falava ali, ele fazia. E aí, o que aconteceu? O Senhor foi lá e falou para ele, ó, por meio do profeta Isaías, fala que ele vai morrer para ele pôr a casa dele em ordem, né? Provavelmente para ele poder se despedir dos filhos ali, né? Quem não gostaria de ter esse tempo? Tem muita gente que sofre muito com isso, com a morte, porque às vezes a morte é repentina, né? Não dá tempo de despedida. E às vezes se a pessoa fica internada um pouco ali, ainda dá para se despedir, ouve alguns conselhos. Bom, enfim, o Senhor ele vai por meio de Isaías ali e avisa, né, Ezequias, não para castigar Ezequias, mas para que ele pudesse se preparar, né? Era um tempo para ele ali despedir de sua família, colocar as coisas em ordem, né? Mas Ezequias ele reagiu de uma maneira diferente aqui, né? Ou seja, ele tinha uma doença que era para a morte, não era uma doença que não tinha cura ali naquela época. E aí olha o que aconteceu. Então ele virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, que lembres de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Né? Então imagina aqui que quando Isaías foi falar com ele estava numa cama deitado, né? Porque é mencionado que ele só virou o rosto para a parede depois que Isaías saiu, e ele chorou muitíssimo. E essa oração dele aqui me ensina muito, né? Porque ele fala, né? Lembra, Senhor, que eu andei diante de ti e fiz o que era reto perante os seus olhos. Quantos de nós tem essa coragem, né, de falar com o Senhor dessa maneira? Não, eu tenho procurado, eu estou fazendo o que é certo, né, clamar essas bênçãos porque eu mereço, né? E ele chorou muito. E enquanto ele estava chorando, olha só o que aconteceu. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. E ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que bênção, né? Uma pessoa que estava determinada a morrer ali, e ao chorar, ao falar com o Senhor o quanto era importante para ele aquilo que ele queria, de poder viver um pouco mais, o Senhor ele muda a trajetória desse homem e dá mais 15 anos de vida. Aquela pessoa que estava no leito da morte ali já, e o Senhor dá de presente para ele mais 15 anos de vida. Então, o que eu tiro dessa escritura é o seguinte: se é importante para você, é importante para o Senhor. Tá bom? Então, é muito delicado às vezes a gente falar da morte, né? É claro que eu tenho conhecimento, né, do plano do Salvador, do plano que é quando a gente morre volta para a presença de Deus, mas a ausência física da pessoa às vezes machuca muito, né? Por exemplo, eu gostaria de estar com a minha mãe aqui. Ela foi uma grande guerreira para mim. Então, minha mãe para mim, ela foi uma grande mulher, né? E no dia fez um ano agora que ela partiu. Eu tenho conhecimento do plano, tenho gratidão ao meu Salvador Jesus Cristo pelo plano que ele fez. Eu sei que ela vai ressuscitar, que eu vou estar junto com ela, mas essa ausência física, né, a gente sente também. Eu gostaria que ela estivesse aqui também. Então a gente sente. No dia do funeral da minha mãe, né, no velório apareceu uma mulher e ela falou que se não fosse minha mãe ter ajudado ela na época, eu não lembro disso, que eu era criança, né, eu era um bebê ainda, mas a mulher conta que ela ficou grávida e ela foi expulsa de casa. Minha mãe recolheu ela dentro do lar, falou: não, você vai ficar aqui comigo até você ter condições de ter um lugar para você. Então, aquela mulher foi tão grata, né? E ela estava lá no velório da minha mãe, compartilhando essa história com todos, coisa que ninguém sabia, porque minha mãe não se vangloriava das coisas que ela falava, que ela fazia. Então eu sei que ela está num bom lugar hoje, né? Outra coisa que marcou que minha mãe fez, ela tinha 8 filhos, né? Contando comigo. E depois ela adotou mais 2 filhos, né? Teve um rapaz morador de rua com 18 anos de idade, né? E tava lá na rua, lá não tinha onde ficar, o pessoal tava dando comida e tudo, e ela convidou, adotou aquele homem de 18 anos de idade. Ele só saiu da casa da minha mãe com 25 anos depois que ele se casou. E minha mãe depois adotou uma outra criança, desde criancinha de colo mesmo, né? Pegou como filho. A mãe não quis, ia dar, e ela pegou e adotou aquele filho, aquela criança no papel mesmo. Então eu sei que a gente tem o conhecimento do plano de Deus, mas a ausência da pessoa também machuca, né? A gente quer estar junto com a pessoa. Então eu deixo essa mensagem falando que para Deus nada é impossível, né? E que eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.